Bom dia, boa tarde ou boa noite, não importa o horário que esteja assistindo. Eu sou o professor Edmar do canal Exatas na Veia. Antes de começar a nossa videoaula, eu gostaria que, para quem não é inscrito do canal, que se inscrevesse e para quem gostar no final do vídeo, dá aquele joinha para dar uma força para a gente e uma motivação a mais. Então vamos lá, regra de 3 composta. A regra de 3 composta é a razão e proporção entre mais de duas grandezas, de forma diretamente e ou inversamente proporcionais. Aquele e ou que eu coloquei ali, porque como é mais de duas grandezas, pode ocorrer da gente ter várias grandezas diretamente, como a gente pode ocorrer de ter grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Mas vocês vão entender nos próximos exemplos aí, exercício. A dica importante, quando vai se fazer regra de 3 composta, resolver qualquer problema, é o seguinte: nas resoluções de problemas deve-se analisar cada grandeza em relação à variável que se deseja descobrir. Então a gente tem várias grandezas com várias colunas e uma dessas grandezas vai pedir alguma coisa no exercício, no qual a gente vai querer descobrir. Então na coluna que tem a variável que a gente quer descobrir, que a gente vai avaliar com as outras. Então a pergunta sempre é feita em relação à pergunta que tem em relação à coluna que tem a variável. Como assim? Vamos para os exercícios aí para ficar mais claro isso. Então, o primeiro exercício que a gente tem ali fala o seguinte: uma fábrica de calçados localizada em Nova Serrana emprega 16 operários, os quais produzem 120 pares de calçado em 8 horas de trabalho diárias. A fim de ampliar essa produção para 300 pares por dia, a empresa mudou a jornada de trabalho para 10 horas diárias. Nesse novo contexto, o número de operários será igual a... Então, o que a gente vai fazer? Avaliar as informações que o exercício nos forneceu. De antemão, ele ofereceu que emprega 16 operários e esses 16 operários produzem 120 pares de calçado. Outra coisa, e esses operários trabalhando 8 horas diárias. Aí no caso da produção, aumentar a produção para 300 pares, só que agora os operários trabalhando 10 horas diárias, e o exercício quer saber, nesse novo contexto, o número de operários. Então, X na coluna de operários. Agora vocês vão entender por que eu falei na dica lá que sempre tem que avaliar em relação à coluna que deseja descobrir a variável. Que nesse caso, a coluna nossa está querendo descobrir a quantidade de operários. O que eu vou fazer? Eu vou jogar a seta para cima. Ah, professor, mas eu não entendo nada desse negócio de seta. Então vamos abrir a mente e tentar compreender. Antes de falar assim, eu não entendo nada, dá uma chance para vocês mesmos e para mim, para vocês entenderem. Quando eu coloco seta para cima na coluna ali, eu estou querendo dizer o seguinte: como a seta está na coluna de operários, eu estou falando, a pergunta é sempre assim: se eu aumentar a quantidade de operários, o que vai ocorrer com a quantidade de pares de calçado? Aí depois eu vou avaliar. Se aumentar o número de operários, o que vai ocorrer com as horas diárias? Então eu vou fazer a pergunta em relação à variável que eu quero descobrir, que naquele caso é operários. Ah, professor, mas eu não quero jogar a seta para cima, eu vou jogar para baixo. Pode? Pode. Só que a leitura que vocês vão fazer é o seguinte: se eu diminuir, se caso a seta for para baixo, se eu diminuir o número de operários, o que vai ocorrer com a quantidade de pares de calçados produzidos por dia e a carga horária diária? Então vamos lá. Aqui nesse caso que eu joguei seta para cima. Então eu estou falando assim: se eu aumentar a quantidade de número de operários, eu vou avaliar então a coluna de operários com pares de calçado. Se eu aumentar a quantidade de operários, o que vai ocorrer com a quantidade de pares de calçados produzido? É lógico, se eu tenho mais operários, então quer dizer que eu vou estar produzindo mais
pares de calçado. Eu já sei que, como as setas estão no mesmo sentido, para cima, eu já sei que elas são diretamente proporcionais. Agora, eu já avaliei pares de calçado, agora eu tenho que avaliar a coluna de horas diárias. E sempre com a variável que eu quero descobrir, que nesse caso é o número de operários. Se eu aumentar o número de operários, que é aquele primeiro retângulo verde ali, o que vai ocorrer com as horas diárias trabalhadas? Então, se eu aumento o número de operários, quer dizer que eu vou precisar de mais ou menos horas para trabalhar. Então, se eu tenho mais operários, logicamente que eu vou precisar o quê? Menos horas diárias por dia. Porque essa deficiência, se eu tenho mais operário, eu não preciso estar trabalhando uma quantidade de hora grande. Então, eu diminuo a quantidade de horas. Então, eu já sei que a grandeza de operários com a grandeza de horas diárias são inversamente proporcionais. Depois que fez essa leitura, aí sim, agora a gente vai fazer o seguinte. Eu estou fazendo do outro modo ali também, porque aquele aluno que fala assim, mas se eu jogar para baixo vai dar diferente. Não dá não. Então agora eu vou avaliar o seguinte, se eu diminuir o número de operários, a seta está para baixo ali na coluna de operários. Se eu diminuir o número de operários, o número de calçados é lógico que vai diminuir, porque se eu tenho menos pessoas trabalhando, a produção diminui também. Agora, em relação a horas diárias, se eu tenho menos pessoas trabalhando, então eu vou precisar de ter uma carga horária diária maior para suprir essa demanda. Então, vocês podem ver ali que continua do mesmo jeito. O número de operários com pares de calçado é diretamente proporcional e compensação às horas diárias, como a seta está ao contrário, ela é inversamente proporcional a esses outros dois aí. O que eu faço aqui agora, professor? Então eu faço o seguinte, a coluna do operário eu vou manter, então vai ser 16 sobre x, é igual, sempre antes da igualdade vem a variável que eu quero descobrir, que naquele caso ali é o x, né, que é o número de operários, é igual, pares de calçados, a seta de pares de calçado está no mesmo sentido de operários, então não muda a coluna dela, dos pares de calçado, então vai ficar 120 sobre 300 vezes. Agora, as horas diárias, ela é o contrário ao número de operários. Enquanto a seta ali no número de operários está para baixo, as horas diárias está para cima. Então, são grandezas inversamente proporcionais. O que eu faço? Eu vou ter que inverter agora a coluna das horas diárias. Ao invés de eu colocar 8 sobre 10, eu vou colocar 10 sobre 8, que eu tenho que inverter. E é obrigatório inverter, porque a seta está no sentido contrário. Agora é resolver. 16 sobre x é igual, podemos simplificar ali, 0 embaixo com 0 em cima, e ainda podemos, se quiser, simplificar o 12 e o 30. Então, se eu dividir o 12 e o 30, dá para dividir por 6. Se eu dividir o 12 por 6, vai dar 2, se eu dividir o 30 por 6, dá 5, vezes, posso simplificar também o 10 com 8, simplificando por 2, 10 dividido por 2 dá 5, e 8 dividido por 2 dá 4. Se eu quiser, também eu posso simplificar o 5 com 5 e o 2 com 4 ali. Mas eu vou manter o seguinte, simplificando então 5 com 5, então vai dar 2 sobre 1, porque se eu dividir o 5 por 5 vai dar 1, vezes o 1 em cima, porque eu simplifiquei 5 com 5 e o 4 embaixo. Então 16 sobre x é igual a 2 quartos. Como que você fez ali, professor? Porque eu não sou muito bom de matemática, não. Para quem tem dúvida aí de multiplicação, operações com frações, soma, subtração, multiplicação e divisão de frações, tem uma videoaula sobre isso. É só acessar o canal aí. Mas, respondendo, é o seguinte, 2 sobre 1 vezes 1 quarto, eu multipliquei o 2 vezes 1, o numerador com o numerador. O que é o numerador? Os de cima. Então, o 2 de cima com 1 de cima e 1 de baixo com 4 de baixo. Então, a gente vai ter 16 sobre x, que é igual, se eu simplificar por 2 e por 2, 2 dividido por 2 dá 1, 4 dividido por 2 dá 2. Multiplicação cruzada agora.
Então eu sei que a quantidade nesse novo contexto, o número de funcionários será igual a 32 funcionários, que dá a letra C. Lembrando novamente, é muito importante vocês sempre avaliar a coluna que tem a variável. A pergunta é sempre feita com a coluna que tem variável. Porque assim, dependendo do exercício, se vocês começar a fazer pergunta nas outras colunas, comparando outras colunas sem ser a que está variável, pode dar errado. Exercício 2. Para a reforma do ginásio de esportes da IPCAR, foram contratados 24 operários. Eles iniciaram a reforma no dia 19 de abril de 2010, segunda-feira, e executaram 40% do trabalho em 10 dias, trabalhando 7 horas por dia. Então, assim, eles começaram a reforma no dia 19 de abril, numa segunda-feira, e executaram 40% do trabalho em 10 dias, trabalhando 7 horas por dia. No final do 10º dia, 4 operários foram dispensados. No dia seguinte, os operários restantes retomaram o trabalho, trabalhando 6 horas por dia e concluíram a reforma. Sabendo-se que o trabalho foi executado nos 2 momentos, sem folga em nenhum dia, o dia da semana correspondente ao último dia do término de todo o trabalho aí está querendo saber se é segunda, terça, aliás, domingo, segunda, terça ou quarta. Quando começar a ler os exercícios, não se apavore. Primeira coisa, tirar os dados. O que a gente tem de dado? Que foi contratado com 24 operários e esses 24 executaram 40% do trabalho. Então a porcentagem 40%. Em 10 dias, então o número de dias, 10 dias, e trabalhando quantas horas por dia? Horas por dia, 7 horas. Então, com 24 operários, eu executei 40% da obra em 10 dias, trabalhando 7 horas por dia. 4 operários foram dispensados. Então, se eu tinha 24 e 4 foram dispensados, resumindo, 4 foi mandado embora. Então, agora, ao invés de eu ter 24 operários, eu vou ter 20. Trabalhando agora 6 horas por dia, então a coluna de horas por dia é a última, 6, e concluiu a reforma. Quando eu falo que concluiu a reforma, se antes já tinha feito 40% da obra, se eles concluíram, faltava 60%, para dar os 100%. E aí está querendo saber o número de dias, né, para descobrir qual foi o dia da semana. X na coluna do número de dias. A variável que a gente vai avaliar agora é a coluna de dias, onde está a variável X. Fica a critério de vocês novamente, jogar a seta para cima ou para baixo, mas a pergunta que faz depois que joga a seta que é importante. Então vou trabalhar agora com a coluna de dias e eu joguei seta para cima. Então o que eu estou querendo dizer? Quer dizer que se eu joguei seta para cima eu estou aumentando. Eu estou aumentando o que? O número de dias. Quer dizer que eu estou gastando mais dias para executar a obra. Avaliando a coluna de dias com a coluna de operários, se eu estou gastando mais dias para executar a obra, é porque o que está ocorrendo com o número de funcionários? Quer dizer que eu tenho menos número de funcionários. Inversamente. Ah, professor, meu problema falou que diminuiu, que foram dispensados 4 funcionários. Gente, depois que montou a coluna, esquece. Depois que montou a coluna, colocou os valores numéricos, esquece o que o exercício está falando. Só vai pela seta, esquece. Se está falando se aumentou ou diminuiu o número de operários. Vai pela seta. Então, como assim pela seta? Eu estou falando o seguinte, se eu aumentar o número de dias, esquece o enunciado e pensa, se eu estou gastando mais dias, quer dizer que eu tenho menos operários trabalhando. Agora, eu já fiz a coluna de dias, vou fazer a coluna de porcentagem. Se eu estou gastando mais dias, quer dizer que eu estou o quê? Que eu estou executando mais ou menos trabalho, porque a porcentagem ali está relacionada ao trabalho, né? A execução do trabalho. Então, se eu gasto mais dias, quer dizer que eu estou trabalhando mais dias, eu estou atingindo uma porcentagem maior também, né? Porque quanto mais dia vai passando, mais trabalho eu vou desenvolvendo. E
A coluna então de porcentagem já está feita. Agora é a coluna de dias com a coluna de horas por dias. Vocês podem ver que eu estou sempre trabalhando com a coluna de dias. Por quê? Porque a minha variável está na coluna de dias. Então a pergunta é sempre feita para a coluna que tem variável com a outra que eu quero avaliar. Aí agora a pergunta é o seguinte: se eu estou aumentando o número de dias, estou gastando mais dias, quer dizer que eu estou trabalhando mais ou menos horas por dia? Eu estou trabalhando menos horas por dia. Se eu estou gastando mais é porque eu estou trabalhando menos horas por dia. E agora a gente avalia a seta de acordo com onde tá, a coluna que está variável. A coluna que tem a variável é o número de dias, então vai ficar 10 sobre x. E a seta da coluna de dias é para cima. Então todas as colunas que tiver seta para cima não precisa inverter. Em compensação, as que tem seta para baixo precisa inverter. É igual a coluna de operários. Em relação ao número de dias, a seta de operário é para baixo. Vou ter que inverter a coluna de operários. Ao invés de eu fazer 24 sobre 20, vai ficar 20 sobre 24, vezes sempre a multiplicação. A coluna de porcentagem está seta para cima também, igual ao número de dias. Então, na coluna de porcentagem eu não preciso inverter. Vai ficar 40 sobre 60, vezes a coluna de horas por dias, ela está com seta para baixo. Está com seta em sentido contrário ao dias. Vou ter que inverter ela também. Ao invés de fazer 7 sobre 6, vai ser 6 sobre 7. E agora a gente, para reduzir aqui, facilitar as contas, eu vou simplificar ao máximo as frações. O 20 dá para simplificar com 24. Então o número que dá para dividir os dois ali, no caso ali, pode ser qual? Então a gente pode fazer divisão por 4, porque 20 dividido por 4 dá 5 e 24 dividido por 4 dá 6, vezes, posso simplificar também um 40 com 60, dá para simplificar por 2, 40 dividido por, dá para simplificar por 2 não, dá para simplificar por 20, 40 dividido por 20 dá 2, 60 dividido por 20 dá 3, vezes 6 sobre 7. Se quiser simplificar, ainda dá para simplificar ali o 6 com 6, 10 sobre x é igual. Se eu simplificar o 6, então onde eu estou simplificando 6 com 6, onde tem o 6 vai ficar 1. 5 sobre 1 vezes 2 sobre 3 vezes 1 sobre 7. E agora a gente pode multiplicar. Então a gente vai multiplicar 5 vezes 2 vezes 1. Numerador com numerador, denominador com denominador. De novo, para quem tem dificuldade em operações com frações, é só acessar a videoaula aí que tem sobre operações com frações. Então 5 vezes 2 vezes 1 dá 10 e 1 vezes 3 vezes 7 dá 21. Multiplicando cruzado eu vou ter 10x é igual a 21 vezes 10, 210. X é igual a 210 dividido por 10. Podemos cortar o zero. X é igual a 21 dias. Eu sei que essa reforma demorou 21 dias depois que foram dispensados 4 operários. Só que antes, o exercício já falou que antes de dispensar esses 4 operários já tinha decorrido 10 dias. Olha lá, no final do 10º dia, 4 operários foram dispensados. Então, ao todo, foram 31 dias. 21 dias depois que dispensaram e mais 10 dias que tinha trabalho executado antes. O que eu faço? A semana tem 7 dias. E lembrando que o mês de abril tem 30 dias. Então, se eu pegar o número de dias, foram 31 dias. 31 dividido por 7, por que 7? Porque a semana tem 7 dias. Então, com isso, eu consigo descobrir o número de semanas e dias decorridos. Então, 31 dividido por 7 vai dar 4, porque 4 vezes 7 dá 28, e sobra 3, né? 4 vezes 7, 28, mais 3 dá o 31. O que sobrou ali vai ser os dias da semana decorridos. Então, vai ser o terceiro dia da semana. Então, o terceiro dia da semana, nesse caso, vai ser quarta-feira.
quarta-feira, contando a partir da segunda-feira. Por que a partir da segunda-feira? Contando a partir de segunda-feira não, contando a partir do domingo, né? A semana começa no domingo, então vai ser domingo, segunda, terça, quarta. Na verdade, a partir de segunda-feira, porque o exercício falou que eles começaram a trabalhar na segunda-feira. Então a resposta certa, quarta-feira. O exercício 3 fala o seguinte: uma fábrica de peças de automóvel, 200 funcionários trabalhando 8 horas por dia, produzem juntos 5.000 peças por dia. Devido à crise, essa fábrica demitiu 80 desses funcionários e a jornada de trabalho dos restantes passou a ser 6 horas por dia. 6 horas diárias. Nessas condições, o número de peças produzidas por dia passou a ser... a gente vai tirar os dados. E depois que tirou os dados, a gente não olha se o exercício está falando que está aumentando ou diminuindo, se dispensou funcionário ou contratou, a gente não olha isso mais. Então vamos lá. 200 funcionários. Então a coluna de funcionários eu sei que tem 200 inicialmente, trabalhando horas por dia. Horas por dia, 200 trabalhando 8 horas por dia. Juntos produzem 5.000 peças. Então a quantidade de peças diárias produzida é de 5.000 nessa situação. Aí depois fala, essa fábrica demitiu 80 desses funcionários. Então se eu tinha 200 e demitiu 80 foram mandados embora. Agora ao invés de 200 funcionários eu tenho 120. Só que esse 120 agora vai estar trabalhando 6 horas por dia. E está querendo saber o número de peças produzidas por dia. Então X na coluna de peças por dia. Depois que eu montei isso, esquece o que está escrito no enunciado. Não olha mais nada para o enunciado. O que a gente faz agora? A gente vai avaliar a coluna que tem a variável. A pergunta então é feita sempre para a coluna que tem variável. A coluna que tem variável peças por dia, eu estou falando que eu estou aumentando o número de peças por dia. Joguei seta para cima. Ah, professor, eu quero jogar seta para baixo. Pode jogar, a resposta vai dar a mesma. A pergunta que vai ser feita ao contrário, né? Como eu joguei seta para cima, eu vou falar o seguinte: eu estou aumentando o número de peças por dia. Então, o número de peças por dia produzido eu aumentei. Se você jogar para baixo, o que você vai fazer? Qual pergunta você vai fazer? O número de peças por dia diminuiu. A produção minha diminuiu. Então, voltando, na minha situação, o número de peças, eu estou falando que aumentou, quer dizer que eu estou produzindo mais peças. Se eu estou produzindo mais peças, a gente vai avaliar as outras colunas. Vamos avaliar a coluna horas por dia. Se eu estou produzindo mais peças, quer dizer que eu estou trabalhando mais ou menos horas por dia. Não olha para os números que está ali, tá? Então a pergunta é essa: se eu aumentar o número de dias, se eu aumentar o número de peças produzidas, quer dizer que eu estou trabalhando mais horas por dia. Por isso que aumentou a produção de peças por dia. Esqueça agora e vou avaliar peças por dia com a coluna de funcionários. Se eu aumentei a minha produção, peças por dia, quer dizer que eu tenho mais ou menos funcionários trabalhando. Lógico, se eu aumentei a minha produção, quer dizer que eu tenho mais funcionários trabalhando. Seta para cima. Aí por isso que vocês têm que tomar cuidado, porque se vocês olhar pelo enunciado, às vezes vocês vai interpretar de forma errada, falando assim: se diminuiu o número de funcionários, quer dizer que eu tenho menos. Vai estar errado. Então a gente pega a coluna que tem x, 5.000 sobre x, e nesse caso aí todas as setas deu para cima. Então nenhuma fração vai ser invertida. É igual. Então vai ficar 200 sobre 120, que simplificando ali, vai dar 8... simplificando não, mentira, 200 sobre 20 não, estou pegando a coluna de horas por dia. Então vai ser 8 sobre 6 vezes 200 sobre 120. Lembrando aqui que a ordem não importa dessa multiplicação aqui das frações. Eu poderia colocar primeiro 200 sobre 120 vezes 8 sobre 6. Tanto faz ali. Então, facilitando as contas, eu posso simplificar. O 8 com 6, 8 dá para dividir por 2 e o 6 dá para dividir por 2, que vai dar 4 terços, vezes, podemos simplificar o 0 e podemos simplificar o 20 com 120. Então, 20
Dá para dividir por 4, que vai dar 5, e o 12 dividido por 4, que dá 3. Então, fazendo as contas aí, a gente tem 5.000 sobre x, que é igual a 4 vezes 5 vai dar 20, e 3 vezes 3 dá 9. Fazendo a multiplicação cruzada, 20 vezes x dá 20x, que é igual a 9 vezes 5.000, 45.000. O 20 passa dividindo, podemos simplificar. Fazendo essa divisão aí, a gente vai ter que o número de peças produzidas agora é de 2.250 peças diárias, que dá a letra B de bola. E então, assim, se ficar alguma dúvida, pode deixar nos comentários aí, porque é até bacana, assim, é uma satisfação de estar respondendo todos vocês. Então, por hoje é só. Muito obrigado. Até a próxima aula.